É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, o Verbo da vida, aquele em quem todas as coisas foram criadas. Ele que é o Pai das luzes. Hoje eu quero ler no livro de Gênesis, primeiro livro da Escritura, Gênesis, e lerei no capítulo 1. Peço a você que me acompanhe e que não se distraia, para que a palavra não seja roubada do seu coração enquanto você a esteja ouvindo. Então preste atenção. Diz assim: no princípio, criou do nada, arrancou ex nihilo. Deus do nada criou os céus, a terra, o universo, o cosmos, todas as existências. E óbvio que essa é uma narrativa que olha para a criação a partir da perspectiva das impressões humanas ou dos ecos que ficaram na mente dos humanos. E narrativa praticamente igual a essa você encontra em outras culturas do mundo, mostrando que se trata de uma manifestação de natureza mítico, arquetípico, universal. São aquelas coisas inscritas na memória latente, na memória primeva de todas as criaturas humanas. Por isso, você vê a mesma narrativa guardar semelhanças entre povos que nunca conversaram, que nunca se conheceram, mas o mesmo elemento, os mesmos traços, as mesmas formatações, a semelhança narrativa estão presentes em cada uma dessas culturas. E, por exemplo, precedentemente ao Gênesis, na Mesopotâmia, em toda aquela região antiga de onde procedeu Ur dos Caldeus, de Ur dos Caldeus procedeu Abraão, havia o conto épico de Gilgamesh, que reproduzia, antes de Abraão existir, portanto, antes de qualquer ideia de construção narrativa do livro de Gênesis, essa ideia latejava como pulsão civilizatória naquele ambiente de onde Abraão veio e de onde a escritura judaico-cristã procede. Então, isto dito, eu continuo. Do nada criou Deus os céus e a terra. Do nada. A terra, porém, era sem forma e vazia. E a gente vem do universo, da criação, daquilo que não carregava nenhum material de natureza subatômica ou de qualquer outra que fosse a natureza, ou seja, o nada, nada, nada mesmo. É daí que Deus evoca o que não é. É como a gravidez de Maria. Há um pai invisível na gestão e na gestação daquilo que viria a se manifestar como criação diante de nós, como universo à nossa volta, onde habitamos. Aí, de repente, se vem desse ambiente que transcende a imaginação e a percepção cai no planeta. A terra, porém, era sem forma e vazia. Ou como diz o texto hebraico, a terra estava sem forma e catastrofizada, dando a ideia de que eventualmente tinha havido alguma coisa
anterior a essa criação que vai ser descrita aqui, mas que pode ter sido, em tendo acontecido, o objeto de uma catástrofe que tenha precedido a narrativa que agora segue. De modo que essa narrativa que agora segue, ela pode ter sido precedida por uma criação acerca da qual nós não tivemos conhecimento. Todavia se diz que Deus criou os céus e a terra, porém, adversativamente, a terra ficou catastrófica e vazia. Porém, além disso, se diz, havia trevas sobre a face do abismo. A impressão poderia ser, se houvesse uma criatura com esse discernimento, que aquilo que a gente chama de luz na impressão planetária não tinha nos atingido por alguma razão. A Terra estava envolta em trevas e as trevas estavam sobre a face do abismo e da escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas primais que existiam nesse ambiente, neste planeta, sem forma, vazio ou catastrofizado. Então, disse Deus, e aqui começa a parte que nos toca da criação e que tem a ver com a nossa impressão planetária, com aquilo que penetrou como eco inapagável no inconsciente humano universal. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E isso não pode significar desde uma explosão como a do Big Bang ou qualquer uma outra parecida, ou não necessariamente o Big Bang, mas alguma coisa que fez com que a luz penetrasse no ambiente planetário. Porque, não esqueça, essa não é uma narrativa que olha do universo para o planeta, olha do planeta para o universo, com o olhar humano. A Bíblia é um livro de impressões na mente humana. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Sem luz não haveria vida. E fez separação entre a luz e as trevas. Começa na impressão humana a acontecer o processo de que algo se diferencia da ausência da luz como percepção no planeta, para a vida aqui, e como a luz haveria de, em penetrando esse planeta, alterar tudo aquilo que a gente chama de vida. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Havia no movimento de rotação da Terra uma parte que já era luz e uma parte que era dia. E essa luz e esse dia também são descritos aqui com palavras maiúsculas, significando algo maior do que apenas o fenômeno imediato do dia de 24 horas, caracterizando intervalos, espaçamentos, aeões, períodos e eras de luz e períodos e eras de escuridão. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Esses dias do Gênesis são contados a partir da tarde. Entram pela noite e amanhecem numa manhã que só acaba ao meio-dia. No entanto,
para caracterizar o fato de que não se está falando apenas das rotinas diárias de 24 horas, se não só se designa isso com letras maiúsculas para afirmar aeões, tempos e eras, mas também se nos afirma que a própria contagem desse processo é diferente daquilo que caracteriza o nosso cotidiano de 24 horas. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Haja águas para cima e haja águas no subsolo, nos grandes aquíferos planetários. Fez, pois, Deus o firmamento, que é uma linguagem para designar o que pode vir a ser a atmosfera com que viria a ser chuva, depois, tanto quanto aquilo que caracteriza o que está para além da visão imediata do homem nos grandes aquíferos e abismos terráqueos. Fez Deus assim separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim fez Deus. E chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: tudo é criado pela palavra de Deus. Disse Deus e disse Deus, disse também Deus. É o sopro da vontade divina que vai produzindo essa criação. E preste atenção nos verbos usados. Tem aqueles que são de absoluta onipotência, como haja luz, ou tirar do nada, criado coisa alguma. Haja firmamento e aparece um fenômeno num processo longo de tempo que aqui está designado como dia maiúsculo e noite maiúscula, como eras e períodos. Disse, pois, Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Forme-se um grande oceano e apareça a Pangeia, a porção seca que diferenciava um oceano único de uma porção única de terra, sem separações continentais. E assim aconteceu. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares, de oceanos. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza, é um outro verbo que dá liberdade à vida, à fenomenologia da vida, a vida como fenômeno. Deus dá liberdade fenomenológica à criação, às combinações dos elementos, para que aconteçam como fenômeno natural, produzido pela engenharia invisível da arquitetura da palavra designada. Disse Deus: ajuntem-se as águas, e disse Deus: produza a terra, a relva. Produza a terra, relva. Esse milagre brota da fenomenologia da fertilização planetária, com tudo que já tinha precedido até aqui como fenômeno longínquo de eras e tempos. Tudo isso carrega um silêncio de bilhões de anos, enquanto as coisas vão sendo produzidas pela palavra do poder de Deus, mediante a engenharia dessa sabedoria, através da fenomenologia do processo natural. Produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie,
cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Durante eras e dias de Aeon, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros. Esse haja luzeiros não é apareçam magicamente estrelas, planetas, galáxias. É um haja na impressão das coisas a partir da Terra. Não se esqueçam, a Terra só tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, o universo tem 14 bilhões e meio de anos. Então, quando se diz haja luzeiros, não é porque eles estejam aparecendo. Eles estão aparecendo a partir do olhar terráqueo. Porque tudo é uma impressão a partir da percepção do olhar ou do eco oral dessa história, dessa narrativa, dessa revelação, dessa impressão certa no coração humano, que não é científica conforme nós a entendemos, mas é completamente narrativa e descritiva conforme o fenômeno que a própria ciência consegue identificar apenas agora, de pouco tempo para cá. E já estava descrito aqui há milhares e milhares de anos. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento, apareçam todos os fenômenos estelares, para que eles sejam a característica dos dias menores. Agora o dia aparece aqui com D minúsculo e a noite minúsculo, ou seja, comece a haver a contabilização do tempo a partir do fenômeno do dia, feito pelo sol e pela luz do cotidiano. O outro dia e a outra noite da criação, com dia no maiúsculo, noite no maiúsculo, designam, obviamente, aeões muito mais longos de tempo, indefinível para a percepção humana. Aqui começa esse discernimento do dia menor de 24 horas para a humanidade. E diz Deus: e sejam o dia e a noite, e os luzeiros e as estrelas e os planetas nos céus, sejam para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros para a terra. Do ponto de vista do sistema solar, são pequenos. Do ponto de vista galáctico, ínfimos. Do ponto de vista cósmico, inexpressivos. E do ponto de vista dos multi-universos, grãos de areia. Mas para a impressão humana da Terra, fez Deus 2 grandes luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, não que elas tenham aparecido, é a percepção, a impressão, a visualização, é que agora foi possível. A atmosfera se desadensou, o olhar humano para os céus começou, antes do olhar humano, o olhar da vida para os céus, ou a alteração da vida na Terra, começou a ser cada vez mais alterada pela rotação, pela marcação desse dia, como a gente já conhece hoje, de 24 horas. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas do ponto de vista de Cronos. De Cronos. Aqui se estabelece o relógio terráqueo, Cronos, dia e noite, marcação de tempo, dia, meses, anos, calendários. É o princípio daquilo que seriam os grandes marcadores do fenômeno histórico, posteriormente, quando o homem viesse a aparecer.
E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus. É a sexta vez que se diz, disse também Deus. Haja. Agora ele disse, apareça, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Que a vida exploda nos mares, nas águas. Que o fenômeno da vida potencial se reproduza em enxames de seres extraordinários que evoluam e as águas povoem-se de todos esses seres e ainda voem as aves sobre a terra e o firmamento dos céus. Mas é do mar que evolui essa criação da ânima que vai acabar se transformando em outra coisa, inclusive em entes que voam sobre a face da terra. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Ele não os tira do nada, é um criou que trabalha com a fenomenologia da natureza, crescendo em complexidade. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os anfíbios, os répteis, todos aqueles que derivaram-se da água e tudo derivou-se da água como ânima animal, os que povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos nos mares, na terra, no ar, nesse espectro da evolução da vida. A bênção de Deus é bênção de fecundidade natural, animal, multi-espécie. Multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia, disse também Deus, produz a terra seres viventes, que já estavam em processo, já havia grandes animais marinhos, já havia aves, portanto, a ânima dessa criação já estava presente no céu e na terra. Agora, o verso 24 introduz uma descrição fenomenológica mais detalhada e mostra que é uma fenomenologia natural. Quando diz produz a terra, é a terra que produz, é o fenômeno da vida na terra que produz seres viventes, conforme a sua espécie. Animais que viriam a ser domesticados, por isso chamados de domésticos, que se tornaram domesticados milhões e milhões de anos depois, pelos humanos, mas eles tinham uma natureza de convívio. E répteis, e animais selváticos, que não se colocam sob a possibilidade de um convívio doméstico com aqueles que viriam ser posteriormente os humanos. Segundo a sua espécie, assim se fez, e assim a terra ficou grávida dessa palavra que produziu trilhões de fenômenos de vida. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, nesse processo de dias, de aeões, de eras. Enquanto havia dias menores de 24 horas, havia eras e eras de evolução da criação. E viu Deus que isso era muito bom, era bom. Também disse Deus, oitava vez, façamos o homem à nossa imagem. E aí há um plural de majestade criadora, façamos. É esse Deus uno que carrega a pluralidade relacional e dialogal e pessoal da sua própria essência como espírito,
e manifesta esse Deus em diálogo com Deus, esse Deus que é eu sou em si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Façamos o homem com capacidade de dizer eu, de se relacionar, de admitir na essência do seu ser a busca e a necessidade da relacionalidade. Façamos esse ser que carregue a semente da pessoalidade divina, que é uma pessoalidade de Deus com Deus. Eu e o Pai somos um. Eu vos enviarei o Espírito da parte de Deus. Deus é um e Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é aquele que diz eu sou e que diz façamos. O homem é a nossa imagem, conforme a imagem do Deus invisível que é Cristo Jesus, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ele terá algo superior a tudo isso, porque ele é um ser feito a partir do conhecimento de si próprio. Nós daremos a ele consciência de si mesmo. Ele verá para fora, verá para além do que os olhos alcançam e verá para dentro do seu próprio ser. Olhará para cima e reconhecerá o universo. Olhará para dentro e dirá eu. Isso que é carregar a imagem e semelhança de Deus, consciência de si mesmo, e tenha ele domínio sobre a terra, não para ser um déspota, mas como depois se diria, para ser um gestor, administrador, cheio do amor de Deus pela criação. Criou Deus, pois, o homem, e não criou no sentido de tirar do nada. O homem é um fenômeno da terra. O homem é um ente sindrômico. É uma convergência fenomenológica. Cresceu, evoluiu. Criou Deus, pois, com toda a intenção. Criou o homem à sua imagem, carregando o seu caráter, sua capacidade de dizer eu sou. Isso é ser a imagem de Deus. E homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Não é abusai dela, é cuidai dela, sujeitai-a, é colocai-a sob um processo cultural, a um mandato civilizatório de convívio entre os homens fecundos e a criação que ele ordenou que fosse fecunda e se multiplicasse. Há um convívio, uma interdependência, não extermínio e dominação perversa. Dominai sobre os peixes do mar, não para destruí-los, sobre as aves dos céus, não para extingui-las, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Ou seja, esse homem original, primitivo, é um ente vegano. Ele não começa a existência como carnívoro. Ele não recebe originalmente a permissão para o abatimento da vida animal. Ele é estimulado a viver conforme a antropologia, conforme a paleontologia nos ensinam,
o homem primitivo se alimenta dessas coisas que o Gênesis nos diz que lhe seriam para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Assim, pois, foram criados, foram acabados os céus e a terra. O modal terráqueo encontrou o seu ápice e seguiu na sua evolução na direção do ponto ômega já apontado, que é esse homem feito à imagem e semelhança de Deus, que depois haveria de ter em Jesus o Filho do homem, a manifestação do segundo Adão, a manifestação do homem Deus, em quem Deus habita, e o homem habitando em Deus, com consciência absoluta de Deus, existindo em Deus, sendo em Deus, procedendo de Deus, com conhecimento de si mesmo e com ascendência que apazigua ventos, ondas, mares, cura doentes, multiplica pães, altera a natureza atômica, tudo aquilo que em Jesus a gente vê se manifestando na linguagem narrativa e poética dos evangélicos, do evangelho como milagres, mas que carregam toda a fenomenologia que somente agora, de um século e pouco para cá, a nossa ciência foi começando a destrinchar. Assim, surgiram, foram criados os céus e a terra e todo o seu exército, que é uma linguagem antiga, de várias culturas e civilizações passadas, inclusive do ambiente no qual o texto do Pentateuco veio a ser montado pelos escribas de Israel, que esse texto obviamente não foi escrito por Moisés, foi atribuído a Moisés, mas aonde ele ganhou maturidade, que foi na Pérsia, no exílio de Israel na Pérsia, havia designação em relação a toda a manifestação estelar e cósmica como exército dos céus, porque não esqueçam, aquele povo onde Israel estava, onde o livro de Gênesis e o Pentateuco ganharam a sua formatação final, entendiam as constelações celestiais de maneira não astronômico-científica como nós, mas de modo astrológico-científico, como pensavam eles. E aqueles elementos todos carregavam, como carregam até hoje, a perspectiva de que eles teriam e tinham um poder especial em relação à existência humana na Terra, de modo que a linguagem dos contemporâneos, dos escribas do texto bíblico, foi preservada, e a influência que eles receberam na Pérsia também o foi. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Isso não significa que Deus se ausentou da criação e aí então o universo giraria por si mesmo com Deus ausente, naquilo que teológica e filosoficamente se chama de deísmo. Aí você me pergunta, você veio hoje aqui para fazer essa leitura? Ah, desculpa, né? Você podia fazer por você mesmo. Eu já falei tanto disso que eu podia me poupar. Eu quero não discutir ciência, porque esse não é um texto científico. Esse é um texto de natureza mítico-revelatória, que não tem nenhuma pretensão de fazer explicações de natureza exaustiva, nem tampouco cronológica, na perspectiva da física contemporânea, na minuciosidade do que hoje já carrega uma linha cronológica muito nítida. Não.
Não é meu objetivo, até porque esse texto não carrega essa intenção. Ele quer descrever a partir do significado da percepção das coisas na Terra e do fenômeno da vida na Terra. Ele está apenas descrevendo aquilo que concerne a existência humana no planeta hoje. Mas a própria criação, conforme os dias de Era e de Aeon, de acordo com a descrição que eu fiz aqui, há um overlapping de fenômenos de vida. Não houve divisões estanques, parou agora, começa isso aqui. Não, houve apenas eras onde o desenvolvimento daquele tipo de criatura aconteceu de maneira extremamente mais extravagante do que antes. Mas tudo isso, primeiro, é um processo. E eu tenho permissão hermenêutica de Jesus como minha chave hermenêutica, permissão hermenêutica de Paulo como um seguidor de Jesus, como chave interpretativa hermenêutica para fazer a leitura que eu quero fazer agora. Jesus, por exemplo, leu o livro do Gênesis sem nenhuma preocupação descritiva. Apenas diz, não foi assim desde o princípio, ou foi assim desde o princípio, ou não se preocupa com a obediência ao livro, nem tampouco a dieta do livro de Gênesis. Jesus não era vegano, comia de tudo que lhe vinha com ações de graça. Ele está cheio de ensinamentos e de parábolas não veganas, de modo que se você quiser ser vegano, é sua liberdade. Só não faça disso um preceito religioso, nem tampouco supremacista, porque será grande a sua tolice. O Filho do Homem não era vegano. É meu direito, ou até privilégio, se eu quiser, assim o ser, mas não é uma ordem que esteja em vigência hoje. É uma conclusão que eu posso chegar se achar que me faça bem, mas não tem nada a ver com obediência a Deus. Jesus diz, e Paulo repete, que todos os alimentos recebidos com ação de graça estão santificados. Mas Paulo diz, ele usa a afirmação, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Ele usa em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, essa expressão para designar não o Gênesis deste livro, mas o Gênesis existencial da vida dele. Quando ele diz que o que aconteceu com ele, quando aquela luz explodiu diante dele na estrada de Damasco, foi como uma criação começando. De trevas resplandeceu luz. E ele diz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele pega a narrativa do Gênesis e a existencializa. E diz, a minha criação aconteceu quando, iluminado por uma luz celestial, eu vi Deus em Cristo, então eu virei homem. Uma nova criação, uma nova criatura, um regênesis. Eu virei homem segundo Cristo Jesus, discernindo Deus na face de Cristo. Você vê não apenas a manifestação disso em Jesus, essa criação que cospe saliva no chão e da terra cria um olho, usando o mesmo modal do Gênesis em Jesus, mas você vê também Paulo se referindo ao levantar do novo homem, ao nascer do Adão em Cristo, da nova criatura, com um desperta, ó tu que dormes, como o homem formatado
pela matéria orgânica crescente e evolutiva do universo, que era um boneco animal instintual e que de repente ganha a luz da pessoalidade e da consciência, como se o boneco de barro fosse acordado pela voz divina: desperta, ó tu que dormes, põe-te em pé, levanta-te de entre os mortos. Cristo, a luz antes de toda a luz, origem de todas as luzes, te iluminará. E tu te levantarás com a consciência que dirá: eu sou. E ainda mais, o que se vê aqui é que a naturalidade dos processos divinos tem a ver não com a subteza de milagres, ou com a subteza de instantaneidades, embora Deus haja também por meio de subtezas e de instantaneidades miraculosas, o cotidiano da existência natural, da formação da vida, da evolução da vida, não só da vida universal, mas da existência pessoal de cada um de nós, acontece de modo processual. Tudo em nós é processual. Quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, interpretava como menino. Quando eu cheguei a ser um Adão de olhos abertos, iluminado por Cristo, as coisas de menino passaram. E eu me levantei, não apenas com instintualidades mamíferas, mas agora com a pessoalidade de Deus plantada em mim como uma consciência que proposital e deliberadamente se volta para Deus buscando luz e se tornar semelhante ao segundo Adão, ao Adão definitivo, que de acordo com Paulo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso tudo acontece em processo. Eu me levanto, eu abro os olhos, mas a vida, assim como a criação inteira, acontece em processo, em evolução, em produção, em aparecimentos, aonde a soberania de Deus opera no fenômeno espontâneo da natureza, da existência, da vida, das conjunções da história. Assim também o crescimento da percepção em mim vai de dia em dia, de época em época, de era em era. A minha consciência não nasce pronta, ela se desenvolve, nem tampouco eu sou um ser que apareço acabado. Eu sou apenas chamado à vida para entrar num processo semelhante ao da criação, que é um processo completamente de evolução, de desenvolvimento. E esse é o chamado: desenvolver a consciência, desenvolver a salvação, desenvolver a maturidade. Tudo no Evangelho tem a ver com crescer, andar, desenvolver, seguir, aprender, internalizar. Tudo carrega o mesmo espírito. E o objetivo é que a plenitude de Deus, o façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, esse poder plural de diálogo em si consigo mesmo, que é uma transferência de Deus para nós. Eu sou um ente em que tudo que eu faço dizendo façamos. Porque eu nunca fiz nada sozinho, eu faço em diálogo comigo, eu faço em diálogo com Deus, eu faço em diálogo com os outros. Eu existo num estado de síntese de pluralidade. Essa é a minha complexidade, segundo a narrativa do Gênesis e conforme a descoberta de qualquer psicologia humana.
façamos o homem. E o extraordinário é que ele vai criando, e em momento algum se diz que Deus disse, e então viu Deus que isso era o máximo, que isso é excelente. Deus é satisfeito com o que é bom. Não há nenhum tipo de extravagância divina. Deus está satisfeito com aquilo que é bom, com os processos que conduzem às conclusões boas. Conforme Jesus tinha dito, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Deus que cria é manso e humilde de coração. Ele não é luciferiano, não é um Deus narcisista, não é um Deus à procura de um grande espetáculo, embora aquilo que ele chame bom seja espetaculoso. Na perspectiva de Deus, o espetáculo de tudo é que tudo seja simplesmente bom para mim. O que cria satisfação em Deus é o que é bom. Não é o que é estrondosamente espetaculoso. Isso faz sentido com todo o Espírito de Cristo, com a discrição de Jesus, com a sobriedade simples de Jesus, com a atitude de Jesus em todas as coisas, com a despreocupação de Jesus de fazer os fenômenos conhecidos nos detalhes. Ele apenas diz, é bom, vai, segue. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso é bom. Eu vim para que a satisfação humana aconteça a partir da simplicidade que se alegra na bondade simples. Esse é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Gênesis, é o Espírito do Criador. Eu e o Pai somos um. Portanto, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, isto nos basta, lá em João 14, Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, foi o que Jesus disse. Do mesmo modo operandi, do mesmo espírito de Criador humilde. Vocês não conseguem ver a paciência do meu Pai na minha paciência? Vocês não conseguem discernir a processualidade do meu Pai nos meus processos e na minha longanimidade, esperando que o processo da vida evolua na consciência humana? Vocês não conseguem perceber que é o mesmo modus operandi? Quando ele cria o homem, então ele diz, após criar, que isso era muito bom. Ele olhou para o conjunto da obra e falou, é muito bom, é lindo, é maravilhoso. Carrega a perfeição, não do perfeccionismo, mas carrega a perfeição da bondade evolutiva, que caminha de glória em glória, no segundo espírito do Evangelho, de vida em vida, de consciência em consciência, de percepção em percepção, de fé em fé,
como tudo mais no Evangelho. Vamos sendo transformados segundo a imagem de Jesus, é processo. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor é processo. O modus operandi da criação é o modus operandi de Jesus e de todo o processo redentivo na história. E viu Deus que isso era bom. E descansou no 7º dia, não porque ele estivesse exausto, mas é apenas uma manifestação para dizer que deve e precisa haver na consciência e na mente humana esse momento de dizer: está bom, é satisfatório, promove a vida e isto basta. Aprendamos a viver contentes em toda e qualquer situação. O que a gente tem aqui é, antes de qualquer contentamento, a manifestação do contentamento divino com a vida. Deus contente com a vida. Não porque seja uma existência em estado de perfeição. O próprio processo natural implica em viver, em morrer, em crescer, em desaparecer, em fazer coisa melhor surgir, continuar. E tudo isso é bom. Eu chamo isso de bom na minha vida. Eu não quero mais ser menino. Eu não tenho saudade de nenhuma fase da minha vida. Se me dissessem para apertar um botão de retorno, eu não apertaria de jeito nenhum. Minha infância foi encantada até meus 7, 8 anos de idade, mas eu não gostaria de voltar para ela. Para minha adolescência, Deus me livre. Foi um período de tanta conturbação. Para o melhor da minha juventude na conversão, eu não quero voltar para isso. Eu quero que o meu primeiro amor cresça em mim na maturidade dos meus dias e da minha consciência hoje. Eu venho sendo formado de um ente animal, de um boneco de carne, de um mamífero apenas instintual, até ir me tornando um ser chamado, despertado, ativado pela voz de Deus com a consciência que reflete a consciência do meu Criador, que diz: eu sou, e me deu o mesmo poder de me reconhecer como vivendo, percebendo o que existe e me percebendo como um ser existente e me percebendo como um ser que está aqui para manifestar seu significado pela alegria de viver nesta criação extraordinariamente maravilhosa que o endiabramento humano está fazendo desaparecer dia a dia e gradualmente. Você está aqui? Tem muita gente que chegou aqui pensando que a vida é feita de instantes miraculosos. A existência, a vida crescem no fenômeno paulatino, de coisas que aparecem, de coisas que se ajuntam, de coisas que se produzem. Vai de fenômeno em fenômeno. O homem acaba como síntese suprema na Terra desse fenômeno divino e que fica maravilhoso apenas e tão somente quando reflete o caráter, a imagem e semelhança do Espírito de Deus, da consciência de Deus e do contentamento de Deus por ter sido criado. Tem gente que me entendeu até aqui e está amando. E tem gente que está bufando. Os que estão amando são os que veem que essa descrição faz sentido com o todo da existência. Os que estão odiando são aqueles meninos da magia, da criação em uma semana. Não é que eu não creia, eu creio que a criação podia ser em 7 minutos. Eu só estou dizendo é que Deus escolheu
criar no espaço-tempo tudo dentro da lógica do espaço-tempo. De modo que a criação na Terra, seguindo a processualidade daquilo que no espaço-tempo é uma obrigatoriedade, porque se a gente existe no espaço-tempo, se eu nasci e vou morrer, é processo. Se é processo, é lógico com o espaço-tempo, porque o espaço é espaço e o tempo é tempo. Determina processualidade. Agora, eu estou dizendo que a natureza do processo impede Deus de intervir quando Ele quer de maneira súbita na existência? Jamais. Jamais. Em Jesus você tanto vê aquelas curas processuais, como você vê as curas instantâneas. Como você vê as curas que acontecem logo depois, ele diz: continua o processo para que não te aconteça coisa pior. Ou dá logo de comida à menina, porque ela tinha morrido de inanição. Eu a ressuscitei, mas não brinquem com a natureza nem com a criação. Ela é processo a ser respeitado. Ele liberta um que quer ir com ele, ele diz: não, você está precisando de reintegração relacional, você tem que voltar para a sua família, você tem que conviver com os seus façanos, com aqueles com quem você vai trocar, e a sua identidade vai ganhar a complexidade madura de um adulto que até hoje só teve a companhia de demônios, como foi o caso do Gadareno no Evangelho. E tudo mais. Por isso eu lhes digo que Jesus é a chave hermenêutica, porque como quer que você olhe, de qualquer ângulo que você olhe, tudo que você chame de realidade tem em Jesus a sua manifestação de verdade, e tem em Jesus a lógica do Pai, a lógica do Criador, e que é uma lógica de continuidade no trabalho do aperfeiçoamento da consciência na redenção. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O processo da vida, o descanso de Deus em relação à criação, não é a aposentadoria divina, ele continua imiscuído na sua criação. E ele é o Deus pessoal em quem todas as coisas existem e são, e ao mesmo tempo ele é aquele que continua no fomento do processo, tanto é ele aquele que se permite a intervenção, aonde quer que apareça alguém simples, humilde e quebrantado de coração. Eu espero que esse Evangelho segundo Jesus tenha alcançado você e que tenha abençoado a sua mente, o seu entendimento e a sua compreensão. É o que eu te peço, Jesus. É o que eu te peço, Jesus. É o que eu te peço, Jesus. Em teu nome. Amém, amém e amém.